Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. O programa de hoje é completamente atípico. Nós saímos do estúdio e estamos aqui na belíssima livraria Valer Teatro, aqui no Largo de São Sebastião. E o nosso entrevistado de hoje está lançando a 4ª edição do seu livro História da Medicina. Professor Dr. João Bosco Botelho. Me conta um pouco. Essa já é a 4ª edição de um livro que nasceu logo que o senhor retornou da França. Sim. Quando o senhor retornou da França, estava sendo atualizada a grade do curso de medicina, não é isso? Sim, é mais ou menos isso. Conte-me. E aí eu introduzi a disciplina na antiga Universidade do Amazonas. Sim. Antes era a Universidade do Amazonas. Sim, é a UA, né? É a UA. Então eu comecei lá e a coisa evoluiu, houve vários acréscimos, até que houve necessidade de fazer grandes acréscimos. Sim. Então esse aqui é o resultado de um processo de amadurecimento do texto, da ideia teórica do texto. O professor João Bosco Botelho, além de professor dessa disciplina História da Medicina, ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sim. certo? Amazonense de nascimento, mas como um excelente aluno, aos 17 anos, foi estudar no Rio de Janeiro, então capital federal, né? Para ter a melhor educação possível, né? Depois mestre, doutor, pós-doutor, livre docente. Estou falando alguma bobagem? Não. Estou correta? Cirurgião de cabeça e pescoço, que é uma área dificílima, né? Poucas pessoas optaram por essa especialidade. E como professor, foi coordenador do curso de pós-graduação da UFAM e professor da disciplina História da Medicina, né? Conta um pouco como surgiu a ideia de introduzir a História da Medicina no currículo do curso de Medicina da antiga Universidade do Amazonas, hoje Universidade Federal do Amazonas. É legal que você está perguntando uma coisa muito legal. Na realidade, não foi um fato, foram circunstâncias. Durante um período, eu fui professor pesquisador do CNPq no interior do Amazonas. Certo. A primeira experiência foi no município de Quari, nos rios Copiá e Mamiá, que formam o Lago de Quari, no beiradão dessas comunidades, e eu vi coisas assim impressionantes. A parteira, como a chefa da comunidade, antigas práticas, vamos falar, não médicas, práticas de cura, e eu percebi a linguagem que as pessoas usavam era completamente diferente da linguagem urbana. Não havia discussão da autoridade da parteira. A parteira, ela que era a responsável pelo nascimento das crianças. Sim. E aquilo já era uma coisa que nós não víamos na cidade. Era um médico, não era a parteira. Era a parteira leiga, assim, semi-analfabeta. Então, uma prática mesmo. Uma prática. Mas ela fazia tudo direitinho, tudo certo. E os alunos ficaram impressionados. As 8 vilas que nós trabalhamos, mantinham a mesma leitura da autoridade, do conhecimento, da obediência às recomendações da parteira. Incrível. E tinham poucas doenças ginecológicas. Eles usavam remédios caseiros, que eu não sei te explicar,
Remédios caseiros, provavelmente à base de plantas, com certeza, preparados, com certeza, né? Com certeza. E eram remédios que as pessoas tomavam sem discutir. Sim. Sem discutir, não havia discussão. E aquilo, naquele momento, me causou... Assim, eu estava chegando de Paris, houve um choque cultural muito enorme, grande. Cara. E aquilo me balançou. Eu digo, não, eu tenho que entender. Tenho que entender outra realidade, outro mundo. E as pessoas não deixam de ser gente. Paris, Mamiá, no Copiar, em Manaus, são gente que amam, que sofrem, que fazem força para viver. Gente que nasce, sim. Gente que adoece. Sim. Lá no interior, a sexualidade se expressa com a menarca, com a primeira menstruação. Sim. As pessoas não tinham os preconceitos da vida urbana. Uhum. Então, as meninas casavam logo depois da menarca. Então, nós estamos falando de 12, 13 anos. Sim. Os companheiros eram escolhidos por elas próprias em outras, como que chegavam de canoa. Daí a lenda do Boto, né? Muito interessante. Eu digo, não, eu tenho que entender. E comecei a estudar e gostei. Uhum. E a história da medicina na França, ela é forte. Uhum. Uma estrutura forte. A Sociedade Francesa de História da Medicina é uma sociedade forte, tem mais de 150 anos. E eu trouxe essa tradição que, felizmente, deu certo. Podia não ter dado, mas deu certo. Mas como foi pôr em prática? Fiz um programa, apresentei ao Conselho Universitário, naquela época, Universidade do Amazonas. Sim. Reitor nessa época seria quem? O reitor, Otávio Mourão. Otávio Mourão. Professor Otávio Mourão. E ele segui os trâmites administrativos, e o professor Mourão levou ao conselho. Antigamente era o conselho universitário. Não tinha o conselho do curso. Sim. Conselho universitário. Eu me recordo do conselho universitário. Resolvia tudo, era ele, a responsabilidade era dele. A reunião do conselho universitário era um grande evento. Grande reunião. Porque participava não só as pessoas da própria universidade, como também pessoas influentes na cidade. Perfeito. Eu tinha esquecido desse fato. Algumas pessoas tinham um papel importante na construção da universidade. E aí nós começamos e a aula era sábado de manhã, porque não havia horário, eram 4 horas. Seriam 4 horas semanais, e eu transformei em uma aula de 4 horas no sábado. Como foi que a história da medicina virou de uma disciplina optativa para uma disciplina agregadora. De alunos de outras unidades? Sim, porque ela abrangia toda a universidade. Era uma disciplina optativa, então os alunos podiam optar. E realmente, com a experiência que eu trouxe da França, ela se transformou em algo muito apetitoso, novo. Trouxe imagens novas, conceitos novos, atualizados. Então, foi agregadora. Agregadora e vitoriosa. Mas isso, para mim, era uma distração. Sim. A minha obrigação principal era como cirurgião. Era uma cirurgia difícil de fazer a pós-graduação. Eu acabei me doutorando nisso. Então, eu fui primeiro. Então, quem é primeiro tem vantagens. Não só vantagens, mas vira referência. Sim. E como eu me preocupei em manter a qualidade, eu acho que isso ajudou. E também a quantidade de pedidos que o senhor acabava recebendo, sim. De ajuda, fazia com que fosse impossível recusar, né? Um volume tão grande de pacientes no seu consultório, né? Começava às 8 da manhã, de 8 às 10 a gente fazia um intervalo de 5 minutos,
as meninas traziam o salgadinho, o café com leite, todo mundo se servia e voltava para a sala de aula. Então, as aulas eram todas em audiovisual. Audiovisual colorido, de boa qualidade. Numa época em que ninguém fazia isso. A aula da Universidade do Amazonas era um X. É verdade. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já contando como é que eram as aulas na Universidade do Amazonas. Ainda não tinha essa denominação de UFAM naquela época. A gente volta já. Voltando agora, aqui da livraria Valer Teatro, no belíssimo Largo São Sebastião, com o professor Dr. João Bosco Botelho, falando sobre a 4ª edição do livro História da Medicina. Nós falávamos aqui do que era o UFAM na época que o senhor retornou da França, né? Aulas que eram lousa e giz, apenas lousa e giz. Sim. E aí o senhor já trouxe uma modernidade que já havia na Europa, que eram as aulas audiovisuais, né? E isso fez com que a disciplina não fosse atraente somente para os acadêmicos de medicina, mas fosse uma disciplina optativa atraente para toda a comunidade universitária. Isso. Perfeito. Eu não sei se você lembra dos projetores. Antigamente chamavam os slides coloridos, né? Uhum. Eu trouxe da Europa isso. Ele era redondo, não sei se você lembra. Ele girava, um carrossel, tinha um carrossel, girava, ia passando slide por slide, e o senhor no botãozinho aqui. Isso. Então aquilo era uma novidade pela dinâmica da aula. Sim. Né? Professor, eu falava, eu sou um bom professor, fui um bom professor, e aquilo se reproduzia com muito fluido. Uhum. Quando o senhor fala que volta da Europa para Manaus, com escala nas comunidades próximas a Quari, e você revê aquele contato com a medicina tradicional, com os remédios caseiros, naturais, e com a confiança no tratamento da cura, te leva alguma semelhança à infância em Manaus? Ainda existiam as garrafadas, os tratamentos naturais, os chás, as parteiras na cidade? Sim, eu nasci com a parteira. Não só eu. Como todo mundo dessa geração. Mas nós somos 5 filhos, os 4 nasceram com parteira, o 5º não nasceu, que teve que fazer a cesariana. Uhum. O 5º nasceu em que ano? O ano? Não lembro. Não me faz pergunta difícil, né? Não sei, cara. Eu sei que foi na Santa Sim, Casa. Com certeza. Eu sei que o médico foi o Gesta, doutor Gesta, mas o ano eu não lembro. Tinha-se as seguintes opções, né? Doutor Vado de Medeiros, doutor Gesta e doutor Wallace. E acabou essa história. Todo mundo tinha que nascer com eles e nascer e morrer. Na Santa Casa ou na Beneficente. É verdade. Não tinha outra história, né? Verdade, é isso mesmo. Porque naquele momento, né, os médicos, os primeiros obstetras, eles se acompanhavam muito das parteiras experientes, né? Porque elas já iam dando... Elas ajudavam muito. Já iam dando um rumo até que eles chegassem. E algumas vezes elas ajudavam. Sim, tinha aquela experiência, já corriam para casa da parturiente, porque, gente, a gente está falando num momento pré-comissão de controle de infecção hospitalar. Sim, isso não existia. Né? Então, os partos em Manaus aconteciam nas residências, porque eram ambientes mais limpos do que o hospital. Exatamente, mais limpos, né? Mais limpos. E os bebês nasciam em casa, num local
num local totalmente esterilizado pela família, né? E pela tradição das parteiras e daquelas comadres que ajudavam as comadres, né? As comadres eram... Tinha as parteiras e as comadres. Né? Algumas parteiras eram famosas. Sim. E famosas e os médicos as respeitavam muito. Sim. E antes da gente ter a questão da obstetrícia muito definida, os cirurgiões é que chegavam a fazer as cesarianas, né? Sim. João Lúcio fazia cesariana, sim, né? João Lúcio fazia cesariana com a ajuda, né, da grande enfermeira-chefe, né? Araci. Josefina. A dona Josefina, sim. Sim, dona Josefina participava disso. Você está me relembrando. O papel da Josefina era importantíssimo. Importantíssima, né? Foi durante muito tempo, os dois foram os pilares que sustentaram clinicamente a Santa Casa, né? Sim, sim. Sim. Ela organizava a enfermagem. A administradora da enfermagem. E ele, o corpo clínico, né? É isso mesmo. Já que a gente chegou num lugar tão distante, me conta um pouquinho sobre a sua infância aqui em Manaus. Como é que era? Eu tive uma infância ótima. Né? Ótima. Me conta. 5 irmãos. 5 irmãos. Eu sou o terceiro, as 2 meninas mais velhas. Uhum. Brincavam de quê? Na calçada, na praça? Futebol, eu gostava de futebol. Então eu morava em frente à quadra do 27BC. Batalhão de Caçadores. 27BC, Praça General Osório, à época. Hoje né? É o Colégio Militar. Mas aquilo era tudo aberto, não tinha nada fechado. Sim. Os militares é que fecharam tudo. E morava numa localização privilegiadíssima, né? Em frente à praça, que era um lugar de recreação. Aberto. E as famílias desfrutavam disso. Sim. E ali naquela rua passava o cabo C, corrente contínua, que uma parte estava no final da Leonardo Malcher e a segunda parte estava no Cais do Porto, por causa do quartel. Então nós éramos dos poucos bairros da cidade que tínhamos luz entre 6, 7 até as 9 horas. E por isso era um bairro valorizadíssimo, né? Não sei se era valorizado tanto assim. Próximo à prefeitura, próximo... Não é isso. Isso não. É a abertura da área. Sim. Aquela área enorme dos militares e com a possibilidade da luz, os vizinhos se reuniam, batiam um papo na porta das casas. E brincavam de quê? Jogavam futebol? Eu era do futebol. E as meninas, suas irmãs? Ele não quer nem se lembrar. Não. Tá. E a dedicação aos estudos começou nessa época ainda? Na primeira infância, assim, ou foi só uma aproximação do vestibular? Não. Assim, nós tínhamos obrigações, né? Os filhos. Meu pai... Era contador, né? Meu pai era contador e advogado. Ele tinha um escritório de contabilidade e advocacia. Mas nós fomos criados em um ambiente em que o estudo fazia parte da vida social da família. O estudo era muito valorizado. Então, menino de calça curta, nós aprendemos que o estudo é um instrumento social. Sem dúvida. Não existe programa social melhor do que o estudo, né? Isso realmente promove uma revolução social. Promove a mudança. Aí, como foi que o senhor decidiu vou ser médico? Pois é. Foi um evento especial na sua vida? Foi, não, foi um evento. Eu saí de Manaus para fazer engenharia, estava decidido a fazer engenharia. E tinha boas notas de física e de química. Então, na realidade, era
Eu era espertinho, eu não era bobalhão. Não. Era bom aluno, era muito bom aluno. Muito bom aluno. Um passarinho me contou que você foi primeiro lugar no vestibular. Foi, quase isso. Foi. Mas, bem, e aí eu ia fazer engenharia. Aí quando eu cheguei no segundo ano científico, eu senti dúvida. Porra, será que eu quero isso mesmo e tal? E meu pai era carta, eu morava no Rio, meu pai em Manaus, ou falava por meio de rádio amador. Eu tinha um amigo que tinha um pai rádio amador. E já era uma modernidade absurda. Mas facilitou muito. Rádio amador facilitou muito. Aí meu pai disse: meu filho, faz um teste vocacional na Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas. Já lá no Rio de Janeiro. Aqui não havia teste vocacional. Não tem. Então foi um ano só de cursinho pré-vestibular, entrou na faculdade, 6 anos de faculdade no Rio de Janeiro. Sim. E a própria faculdade decidiu essa área de cirurgia de cabeça e pescoço. Sim, essa foi não foi uma escolha acidental. Eu era aluno da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e eu sempre gostava de operar cachorro. Tinha um grande laboratório de cirurgia experimental e eu operava o cachorro todo dia. E certa vez, eu estava operando a tireoide de um cão. A tireoide do cachorro, ela não é ligada, elas são 2 polos paralelos no pescoço do cachorro. A cirurgia da tireoide, ela é bonita. Ela precisa de ter boa mão. Delicadeza. Sua estrutura delicada. Eu gostava dessa. E o professor Atalima Belize, ele passou e me olhou começou o nome, João, disseca a artéria tireoide superior. Disseca e liga. Liguei. Disseca a artéria tireoide inferior direita. Fiz. Ele balançou a cabeça. Amanhã eu vou operar uma tireoide. Você quer ir lá comigo? Quero. Onde vai ser? Hospital Santa Marta. Na rua, fica em Botafogo, na rua São João Batista. Eu cheguei lá na hora. E aí nasceu se foi uma coisa, um evento. Mostrou sua vocação. Foi um evento, assim, não teve nada programado, nada. Aconteceu. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço ao professor João Bosco Botelho, agradeço aqui ao espaço da Valer Teatro e agradeço principalmente a dona Deise Botelho, que teve toda a paciência de nos proporcionar esse momento de entrevista aqui. Muito obrigada, professor. Muito obrigado pela sua gentileza. Continuamos no Rio de Janeiro ou em outra oportunidade. Pessoal, Obrigada. muito obrigado da equipe.